Minha primeira surpresa inesperada dessa semana foi doar para o streamer Frost51. Veio um vídeo resumindo o mangá e especialmente o protagonista de Fight Class 3, Shujitai. Esse manhwa é uma obra-prima, tipo, esse é o meu manhwa favorito de todos os tempos. Eu falo tranquilamente, nenhum hate a ele será tolerado nesse canal. Mentira, será? Mostre sua opinião do que você pensa dele nos comentários. Mas o que eu queria falar aqui é de como parece que ninguém do chat e da live realmente gostou da obra. Não a obra em si, mas o que ela parecia ser. E eu vou ser bem sincero, o que é Fight Class 3? Fight Class 3 é inevitavelmente uma obra edgy, não tem como mentir, tem elementos edgy nessa obra. Mas pra mim é um edgy bom, é um edgy bem escrito. E sim, pra quem nunca leu o manhwa, parece que ele é uma puta de uma bosta edgy que copia Solo Leveling. Porque vamos ser sinceros, parece o Our Farming, o manhwa. Só que não, eu juro por Deus que é bem escrito. E eu achei o resumo que eu tinha mandado muito ruim, não tava comentando bem, e eu nem tava na live na hora pra defender. E acabou que o Frost não gostou muito do que parecia o manhwa e falou que parecia uma bela de uma bosta. E eu vou tentar contra-argumentar os argumentos do Frost. Então, vamos lá. Fight Class 3 é sobre um moleque chamado Shujitai tentando resgatar a irmã e tentando matar o seu pai, Shildai Kek, que sequestrou ela. E eu vou logo dizendo aqui, é meio que uma história de vingança de o protagonista se corromper. Só que eu acho que como a história faz isso, é um dos jeitos mais realmente interessantes. Não no papel, parece uma coisa edgy, mas sim na execução. Acho que a execução e a experiência de ler esse manhwa é muito boa. Primeiramente, o pacing dele. O pacing e os personagens secundários. Eu vi muita gente no chat comparando a Solo Leveling, falando que é outro manhwa ruim de Our Farming, mas não. Porque esse manhwa, diferente de Solo Leveling, tem personagens além do protagonista que importam. Oh meu Deus! Sim, os personagens secundários desse manhwa são muito bons. Cada personagem tem sua personalidade própria, seu jeito de falar próprio e, claro, seus momentos próprios. Não é só um manhwa que foca só no protagonista. Cada personagem tem seu design muito bem feito, que define a sua personalidade e que é muito da hora de se ler. Tem um personagem que aparece no início do manhwa e nunca mais volta, só pra aparecer no meio da parte 1 como um cara lobotomizado, completamente destruído. Um personagem que antes era um estudante de colégio, e com poucas aparições ele ainda é trágico, você se importa com ele, e que eu já vou falar dele também. E eu acho que eles vão ser mais ainda importantes na parte 2, que nunca foi lançada, e que tem anos que a parte 2 nunca é lançada. Os fãs não aguentam mais, lance logo a parte 2, autor. E também o pacing, eu acho o pacing de Fight Class 3 muito bom. Em vez de ser uma coisa tiktokizada, que toda coisa tem que acontecer a cada 2 minutos, né, o Jujutsu Kaisen, onde o Itatori tem que descer a porrada no Sukuna a cada 2 segundos, muito foda. Aqui não, eu sinto que é natural aqui. Eu sinto que as coisas demoram ao mesmo tempo que se você gosta quando acontece. Não só algo muito rochado e nem muito demorado, é algo bom que tem seu tempo. Não é um manhwa que conversa no Shujitai enlouquecendo pra caralho, não. Tem seu tempo pra realmente as coisas tomarem um foco meio estranho, né? Uma rota estranha. Tipo, não sei, Delta Money. E dito isso, bora falar do protagonista. Esse vídeo é sobre o protagonista porque o resumo falava sobre ele em si. E dito isso, o Frost e nem o chat gostaram dele, muito menos do manhwa em si, e falaram que eu tinha um gosto horrível para manhwas e que o manhwa é uma merda. Bom, eu posso não ter visto muitas obras, mas eu acho que o protagonista desse manhwa é um dos melhores protagonistas que eu já vi, não só no manhwa, mas em qualquer obra de ficção. É um dos melhores que eu já vi, e vou explicar o porquê. O resumo não focava na parte emocional e nem sequer psicológica e crítica do Shujitai. Então eu vou tentar focar nisso, muito mais bem feito que no vídeo de resumo. Vamos lá. Um dos argumentos que o Frost usa é que o personagem não sofreu o suficiente, igual como Guts, pra realmente ele ter que ficar tão louco até mais que outros personagens como Guts e etc. Porque ele não sofrer muito ou não sofreu o suficiente, fica parecendo que é forçado. Por exemplo, o Guts teve que perder a namorada, ela ser molestada na frente dele e ele não poder fazer nada, vencer os amigos mortos, que o deus do mundo estava contra ele, que todo seu mundo era uma farsa. Aí sim pra ele enlouquecer. Só que sinceramente, eu não concordo com isso. Quer dizer, eu concordo um pouco com o que significa, mas não com o Shujitai. Porque diferente do Guts, Shujitai queria ser assim.
Shijutai queria ser um cara dominante, um cara que bota medo, um cara que não se sinta incapaz, mas muito mais que isso, um cara realmente intimidador. E como isso aconteceu? Vou explicar. Isso não é mostrado no início da obra, mas Shijutai foi muito culpado pela morte de sua mãe, por causa de seu pai também. Seu pai era tão ruim quanto ele ficou no final da obra. Um cara louco, psicopata, que realmente não tem medo de matar, e que tratava os filhos igual bosta. Ele matou um oponente que estava lutando contra, e a esposa desse oponente meio que convenceu Shijutai, que era uma criança muito pequena, a levar ela na casa dele. E bom, ele fez isso porque achava que era alguma coisa de bom. Só que acabou que mostrou que ela só tava mentindo. Ela matou a mãe do Shijutai na primeira oportunidade. Shijutai não só sentiu uma culpa imensa, como se sentiu muito incapaz. Ele se sentiu incapaz de fazer qualquer coisa. Não só com isso, indiretamente culpado pelo desaparecimento de sua irmã. Quer dizer, ele não é culpado, ele é uma criança. Mas o seu pai aparece no funeral de sua mãe e sequestra sua irmã. E chama ele de inútil e dá um puta de um socão na testa de Shijutai. Isso porque o pai estava completamente puto com o filho, porque ele já era poucas ideias, imagina agora. Por mais de não ser confirmado porque ele fez isso também, tem essas conclusões e meio que o Shijutai toma a conclusão de que foi a culpa dele. E não importa quando perdão ele peça para Deus ou para sua mãe, ele nunca se perdoa e ele sempre carrega essa culpa. Toda a trajetória de Shijutai se carrega na culpa, arrependimento e muita humanidade. Humanidade que Shijutai não queria ter. Shijutai acaba se querendo reprovar esse sentimento de querer ser superior, de querer ser o cara que não se sinta incapaz e que possa fazer os outros que estão falando mal dele sofrer. Porque ele é um cara meio poucas ideias também, mas não mostrava isso, só mostrava em algumas partes mostrando seu pensamento. No geral, ele era um twink meio gentil, mas que só se escondia. E por mais de Shijutai ter sim amigos muito bons, na verdade ele tinha um amigo e uma amiga, e essa amiga também cresceu com ele no orfanato e viu seus traumas, você percebe que Shijutai não se sentia feliz. Ele, independente de quantas pessoas ele tinha ao seu redor, ele não era feliz, porque depois de tantos traumas ele se sentia inútil. Ele sentia que não tinha motivo para viver e que ele já estava quebrado. Ele só escondia isso e tentava reprovar esse sentimento, espalhando cartazes sobre ela para se sentir menos culpado, mas a culpa sempre voltava ao Shijutai. Com isso então, ele conhece Maria. Maria é uma mulher que meio que teve seus pais mortos pelo Judai Kage. E ela é uma brasileira, bem da hora. E não, o estilo de luta dela não é capoeira, graças a Deus. É algo criativo, em vez de ser só o estereótipo do brasileiro, enfim. E essa Maria é uma filha de uma puta. Ao mesmo tempo que eu gosto porque ela é bem escrita, ela é muito filha da puta. Ela faz gaslight com o Shijutai e manipula ele para meio que se tornar cada vez pior. E que falou que podia achar sua irmã porque o Shijutai é bom em lutas. E Maria viu isso como uma oportunidade de matar Shijutai Kage, tomar sua vingança contra o filho dele. Só que não indiretamente, ela não fala isso. Ela fala que ele pode salvar sua irmã se achar Shijutai Kage. Até agora parece algo meio genérico, mas acredite, é bem da hora como a história vai desenrolando isso. Porque parte da Maria corromper o Shijutai, manipular ele e até mesmo o cortando seu corpo de várias maneiras, deixando cicatrizes imensas em seu corpo, o Shijutai ainda vê Maria como uma espécie de mãe. Para ver como ele era carente, ele não tinha muito bem figuras mais para se sustentar, ele não tinha ídolos, não tinha nada. E quando ele vê uma pessoa que pode lembrar de sua mãe, ele já gosta, ao mesmo tempo que também ele sente que ela tá ajudando a ele ser quem ele queria ser. E aqui entra o arco do túnel. O arco do túnel é bem interessante. O Shijutai meio que já traumatizado com um monte de cicatriz, apesar dele esconder isso com uma camisa preta, ele tá claramente alterado. Em vez de ser mais gentil, ele parece um cara que gosta de lutar. E dito isso, todo esse desenrolar é muito bem feito. Você vai ver ele levemente passando por alguns traumas, não tão grandes igual como ele vai sobre agora, mas também ser revelado depois tudo que a Maria fez com ele, porque isso é só revelado depois. E o que eu gosto aqui é que Shijutai meio que tá abraçando cada vez mais esse lado negativo dele. E quando eles entram no túnel, já causando briga, eles vão metendo a porrada em um monte de gente. O túnel é como se fosse uma favela, sem regras e sem nada. As pessoas de lá não são conhecidas e são psicopatas ou levemente alteradas. E no cemitério do túnel, que fica geralmente no esgoto, ele vê o antigo adversário de Maria, que foi lobotomizado. Mas cada personagem tem seu backstory, seu desenvolvimento, e esse não é exceção. Ele tem sua backstory e ele virou um monstro. O backstory dele é um dos melhores do manhwa, porque ele vai se refletir sobre a sociedade num todo. Eu vou ler um pouquinho a backstory dele, só pra vocês verem como é um bagulho interessante.
Quando meu pai me abandonou, eu abandonei o nome dele também. Eu não tenho um sobrenome, não há nada me prendendo. Ele conhece uma garota que meio que era o primeiro amor dele e que começou com uma amizade de meu irmão porque ela perdeu seu próprio irmão, que foi assassinado por um dos alunos da escola. Ela tava usando ele como se fosse uma brigadeira de casinha, querendo ocupar o vazio deixado do seu irmão. Eu descobri o que aconteceu. O culpado, ele simplesmente foi transferido para outra escola. Pagou 3 milhões de won pelo funeral. Os adultos são apenas uns inúteis. Em vez de fazer o que é certo, eles sequer pensam nisso. São profissionais sem separar o que lhes convém. São sujos, mentirosos, fazem qualquer coisa para sobreviver. São como baratas. Do papel de irmão, fui para amigo, e de amigo me tornei seu amante. E ele sabia esconder sua dor com maestria, mas expressá-la já era uma outra história. Matem todos eles, aqueles vermes. O que ele fez de tão errado, o que meu irmão fez pra eles, porque ele merecia isso. Morram, que todos eles morram. Era algo natural, as tristezas dela nasceram de raiva, depois se transformaram em desprezo. O desprezo pela depreciação, no final ela se afundou na solidão que a levou de volta às suas tristezas. Suas tristezas eram um ciclo repetitivo que pendurava em seu interior. Quando ela se via imersa naquele doloroso sofrimento, eu também me sentia machucado. Ela só poderia sorrir novamente depois de ser purificada. Isso me lembrou das trovoadas. No ano de 1759 a.C., o rei Hammurabi da Babilônia criou o Código de Hammurabi. De Lex Talionis, suas leis criminais podiam ser resumidas como olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. As atrocidades do culpado são retornadas na mesma medida e método, de acordo com a lei da retaliação. Hoje, a sociedade vê os crimes como resultados de influência ambientais, ao invés de ações perpetradas por indivíduos. E sobre as responsabilidades federais, a reabilitação é priorizada antes das punições. Reabilitação de quem? Ninguém compensa as vítimas pelo seu luto e sofrimento. Se mais intenções pudessem ser separadas de acidentes assim tão facilmente, ninguém guardaria rancor. Ame seus inimigos, o perdão é a maior vingança. Papo furado. Como alguém pode falar uma merda dessas? Qualquer um que cague essa hipocrisia da boca precisa ver seus pais, irmãos, esposas e filhos sendo desmembrados na sua frente. Quero ver se ainda vou conseguir pregar o amor e o perdão com seus corpos despedaçados. A vitória moral é o último recurso dos fracos sem meios para fazer justiça com as próprias mãos, para sua sobrevivência, para sua paz, não podendo fazer nada além de perdoar. Eu não consigo aceitar isso de jeito nenhum. A verdadeira paz de espírito só se alcança com a vingança. E sou fácil de discussões de merda sobre ideias inúteis como moralidade e ética, olho por olho, dente por dente, assassinato por assassinato. Eu escrevi a minha própria justiça, prometi buscar a justiça com toda a força que meus braços podiam oferecer. Depois de planejar, eu finalmente encontrei o assassino que matou o irmão da Yeri. Quando eu não encontrei nenhum sinal de arrependimento nele, fiquei aliviado. Nada pode devolver a Yeri os dias que ela passou em lágrimas, mesmo quando você paga na moeda, no final não há nada a ser ganho. E desde como é realmente interessante, não é questão de ser certo ou errado, é questão de abrir discussões para você refletir. Independente de você concorda com isso ou não, você consegue ver que é uma discussão do caralho. É realmente interessante ver essa filosofia de um só personagem, cara. Isso porque tem vários outros interessantes, talvez não tão interessantes quanto esse, mas ainda assim, interessantes. E ao mesmo tempo, foi por causa disso que ele perdeu sua consciência. Sua ânsia de vingança fez com que ele seja lobotomizado. Ele falhou. E uma coisa que eu amo é como a Maria, que apesar de suas falhas, consegue ter empatia pelo conhecido. Ela já viu oponentes que foram lobotomizados, ou melhor, reestruturados a não terem consciência e apenas lutarem. E mesmo na sua fase de ira, ela não conseguiu agir de forma durona. Ela simplesmente não pôde reagir. E é nessa empatia que ela quase morre. Tava a ver caveiras no túnel onde eles estão, adentrando esse lugar bizarro e tenebroso. Shichitai é deixado então sozinho com aquela porra daquele monstro. E detalhe, Shichitai não estava acostumado com lutar. Ele estava tremendo a cada luta, ao mesmo tempo que também mostrava sua agressividade. Foi nisso que ele notou que ele ainda tinha humanidade. E ele odiava ter essa humanidade. E ele grita a si mesmo para parar de tremer. Ele arranca uma parte da pele que fica perto do rosto, deixando cicatrizes. E ok, é bem edgy, é. Só que dá pra ver que tem a sua escrita. Shichitai reprova sua humanidade porque ele não quer lembrar do seu lado humano, do seu lado que o fez ser incapaz. Incapaz de uma situação que ele teve que lidar com um grande trauma e seus arrependimentos. E essa cena parece um filme de terror. Shichitai se cortando só pra não sentir medo e se transformar em raiva e
e lutando em meio de cadáveres no inferno é de fato edgy pra caralho, mas eu não ligo. Pra mim essa cena é obviamente feita pra ser um terror psicológico e pra mim é bem escrita. Todo o build-up desse momento, todo o acontecimento e a arte é lindo e eu não ligo se é edgy, é bom pra caralho. A Maria acaba retornando à lucidez e mesmo com uma costela quebrada, mal conseguindo chegar perto de Jitai, e que inclusive o momento é demorado para ele morrer, porque justamente é para causar uma tensão, ela consegue matar. Só que isso, ela entra em coma. Esse evento deu muitos traumas ao Jitai, porque recorrentemente ele vai ter alucinações. E essas alucinações causam momentos muito humanos ao Jitai. Tem vários momentos que ele não fala uma única palavra, mas que você entende o que ele tá sentindo. Quando ele vê crianças brincando ao redor onde ele tá, ele percebe que essas crianças lembram muito a sua família. E ele olha com um olhar de ódio e inveja. Não é dito nada nessa cena, mas você entende o que tá acontecendo. E Jitai descobre um certo clube da luta que rola no túnel. E ele decide participar das lutas de vida ou morte. E é aqui que entra o rolê da parada. Jitai não é só um coringa genérico, porque cada vez que ele enfrenta um inimigo, por mais fudido que ele deixe ele nunca mata. Isso incomoda ele, isso deixa ele com mais arrependimentos. Cada vez que ele derrota esses inimigos, ele sente arrependimento. Ele mostra que por mais que ele faça isso, ele ainda tem a sua humanidade que ele detesta. E ele também faz essas lutas também para pagar o tratamento de Maria, tem isso também. Porque isso também vale dinheiro, obviamente. E o que mais interessante do Jitai é que ele não é só aura farming. Diferente do protagonista de Solo Leveling, que ele só fica: ai, eu sou foda, olha a minha aura, mano, aura farming, bro. Não, aqui o Jitai tem ambos seus momentos de fraqueza e seus momentos de força. Quando ele está sozinho, mostra sua fraqueza, suas alucinações. Mas quando ele está com pessoas à volta, mostra sua força. Mas que ainda assim se esconde em sua fraqueza. Tem um momento que o Jitai tá sozinho numa sala. Ele tá lavando seu rosto depois de algumas lutas e ele cai no chão, completamente depressivo. Claramente tá pra ver a sua tristeza e arrependimentos. E quando ele olha pra fora numa janela, ele vê o local que ele se meteu, um local completamente sombrio. E cara, quando você lê isso, você percebe que tem uma vibe muito foda esse arco todo. Você vai percebendo como isso tudo é muito foda. Tipo, tem uma vibe completamente desesperadora, sem esperança. E uma última cena que eu queria citar é o Jitai falando com a Maria em coma. Esse capítulo é realmente bem tocante, porque Jitai fala que é como se uma parte dele morreu naquele cemitério do túnel. Quando ele pisava em cadáveres tentando fugir, ele perguntava se ele estava no inferno. Aqueles corpos, um dia eles tiveram uma vida, eram iguais a gente, comiam, dormiam, sorriam, choravam. E Jitai se lembra da sua infância, que ele sente falta da sua família. Ele tá apavorado, completamente traumatizado. E aquele Jitai antigamente não vai voltar. E ele fala como se morresse, tudo acabava. Seu sofrimento, depressão e toda a sua vida de lidar com coisas ruins acaba. Jitai queria morrer, Jitai não queria estar vivo. E todo o seu sofrimento parecia em vão. Na verdade, até uma certa luta. Ele ia lutar contra a Sunny, uma mulher muito forte que usa também drogas na luta quando ela tá perdendo. Na luta ele toma um pau e é muito da hora, é muito bem coreografado. Também é uma luta insana, só que ele perde. E nisso, quando ele perde, ele lembra da sua mãe, que aliás, a morte da mãe é revelada bem ali. E ele lembra de tudo, os seus arrependimentos, seus traumas, sua incapacidade. E nisso, ele volta à consciência. Só que tem algo diferente nele. Ele finalmente aceitou que ele tá livre. Ele entendeu seus traumas, entendeu que ele é incapaz, da onde surgiu seu medo. A morte da mãe de Jitai só é mostrada agora para mostrar por que sua irmã está desaparecida. Por causa dele, por pelo menos como ele vê isso. E mostra que ele finalmente entendeu da onde vem sua tristeza, seu medo, e que ele conhece a si mesmo agora. E de um jeito completamente bizarro e sombrio, ele agora não tem mais arrependimento. Ele está livre, e sua prova final é derrotar Sunny. Sunny que também tem um belo backstory. Não é só um inimigo genérico, tem seu backstory e importância. Aqui Jitai parece um monstro de Analog Horror, porque é pra mostrar como ele não parece mais humano. Ele vê uma coisa completamente bizarra, uma força da natureza. E ao mesmo tempo, ele destrói seu corpo completamente nessa luta. Só que parece que ele não sente nada, ele ri enquanto isso. Porque ainda dói pra caralho. Mas simplesmente ele ignora, porque ele tá livre, ele não tem arrependimentos, ele não tem nada. E quando ele derrota ela, ele finalmente sente que pode matar pra alguém. Ele percebe que ele não é mais incapaz, pelo menos ele não se vê assim. Ele finalmente está livre da sua humanidade, dos seus arrependimentos e da sua incapacidade. Ele agora está forte.
ele agora está livre. Eu simplesmente amo como esse mangá Tapito Shichitai. Porque ele não é só um protagonista genérico. Ele não é só um cara aura farm, como o chat do Frost tava falando. Ele é um personagem carismático e também muito traumatizado. E que tem uma boa escrita. Não é só trauma por trauma, ou sofrimento por sofrimento. Por mais que ele não tenha tantos sofrimentos igual o Guts, ele não precisa. Porque ele já queria ser assim. E todos os acontecimentos que fizeram ele sofrer tem a ver com seu trauma e seus arrependimentos. O que faz você entender porque ele se tornou assim no final. Então não, eu não acho que Shichitai ou esse mangá é mal escrito ou ruim, como o Frost falou. Eu só acho que o resumo que ele viu foi muito ruim. Não mostrava sua escrita boa e muito menos ele não leu, porque eu também só mandei o resumo. Enfim, eu espero que com esse vídeo talvez ele veja isso. Eu vou pagar pra ele ver do mesmo jeito, porque eu gosto de ver a reação dele com vídeos. E é isso. Adeus. E antes de acabar o vídeo, por favor, leia Fight Class 3. Eu falei muito do superficial ainda. Só falei do protagonista. Tem muita mais coisa foda nesse mangá. O próprio monstro lobotomizado que eles enfrentam também é um personagem presente no início. Nada é por nada aqui. Então, não tem nada que foi por nada aqui. A parte 1 é muito completinha. É muito difícil de ver erros nela. Enfim, é isso. E adeus. E por favor, que a parte 2 dessa porra saia logo. Eu não quero ter que esperar essa desgraça.